Olá, povo de Deus. Hoje eu quero te trazer uma mensagem baseada no Evangelho de São Marcos, no capítulo de número 10, versículo 46 ao versículo 52, que nos diz: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Meus amados, nós temos aqui, nesta mensagem do cego de Jericó ou de Bartimeu, 4 visões em que o homem muitas das vezes se encontra, e para que ele alcance a sua bênção, ele precisa ter essas visões. A primeira visão que Bartimeu teve, qual que foi? A visão de si mesmo. Quando Bartimeu, meus queridos, ele reconhece o seu estado de cegueira, reconhece o seu estado de pobreza, reconhece a sua necessidade, reconhece que precisava do auxílio para que ele saísse daquela situação, ele alcançou a bênção. Nós alcançamos a bênção na nossa vida quando nós reconhecemos a situação em que nós estamos. É como o rico, o jovem rico. Jesus chegou para ele e disse: olha, vai, vende tudo, vem e segue-me. Ele não quis deixar suas riquezas, continuou rico e perdeu a grande bênção da salvação eterna. Mas Bartimeu não perdeu a oportunidade. Ele reconheceu que precisava da misericórdia e ele buscou até alcançar. A segunda visão, meus queridos, qual que é? A visão do poder da oração. Quando ele clama a Jesus, ele vê aquele barulho, ele ouve aquele barulho da multidão. Ele viu que algo estava acontecendo, ele procurou informar, e ali disseram para ele: é Jesus que está passando. Bartimeu não perdeu a oportunidade. Ele buscou, ele clamou, ele gritou, ele pediu socorro, pediu misericórdia. É quando, muitas das vezes, meus queridos, encontramos em muitas situações, e ali, quando o cristão ele descobre que o poder da oração pode tirá-lo daquela situação, aí ele alcança as bênçãos. A segunda visão que Bartimeu teve, qual que foi? A visão do poder da oração. A terceira visão, qual que foi? A visão do poder de Jesus. Quando Jesus para ele, volta para ele, manda chamá-lo e diz: que queres que eu te faça? E ele diz: que eu tenha vista. Aleluia! Nós vemos, meus queridos, que enquanto Bartimeu ele pedia para os homens, ele continuou cego, ele continuou pobre, ele continuou mendigando. Mas quando ele creu no poder que Cristo tinha, ele pediu que Jesus concedesse a ele o que? Visão.
E nós vemos que ele, quando pede para Jesus, ele não precisou mais ser mendigo, não era mais cego, não era mais necessitado. Ele passou a ter visão, porque ele creu na visão do poder que Cristo tinha para o abençoar. E a quarta visão que Bartimeu teve, qual que foi? A visão do verdadeiro caminho. Bartimeu diz-nos a palavra de Deus, como nós lemos, meus amados, que ele estava à beira do caminho mendigando. Quando ele está na beira do caminho mendigando, ele é cego, ele é mendigo e ele é perdido na beira do caminho. Mas quando ele alcança a misericórdia, nós vemos que ele alcançou o milagre da saúde, ele foi abençoado na sua área financeira, porque agora ele podia trabalhar e ganhar o seu próprio sustento sem ter que mendigar. E nós vemos também, meu querido, que ele teve um encontro do verdadeiro caminho. Ele passou a seguir Jesus, abandonou aquele caminho em que ele estava. E diz-nos a palavra de Deus que ele começou a seguir o Senhor. Quer ser abençoado, meu irmão, minha irmã? Siga o seu Deus. Siga o nosso Senhor Jesus. Crê na sua palavra para você ser uma bênção. Deixar de ser cego, deixar de ser perdido, deixar de ser necessitado. Cristo, ele tem todo o poder para trabalhar na sua vida de uma maneira sobrenatural e dar vitória em todas as suas áreas que você necessita. Amém? Que Deus te abençoe de uma maneira sobrenatural na terra, que as bênçãos do céu recaiam sobre a minha e sobre a sua vida, como chuva de bênção, hoje e sempre. Amém.